E aí galera, beleza? Murilo aqui. No vídeo de hoje eu vou ensinar a primeira estratégia que um trader iniciante deveria aprender, pelo menos na minha opinião. É uma estratégia simples e prática, qualquer um consegue aprender. Ela ensina muito sobre o mercado, muito sobre você. Você pode começar a entender um pouco melhor qual é o seu perfil, como você se comporta no momento de prejuízo, como você se comporta no momento de lucro. É claro que tudo que você vai fazer, você vai praticar numa conta demonstrativa. Aqui na descrição do vídeo, inclusive, eu estou deixando o link para as corretoras que eu uso. Você pode acessar uma conta demonstrativa lá, basta você criar o cadastro, é tudo gratuito. E é super importante você seguir por esse caminho de uma conta demonstrativa, tá? Se você é um trader iniciante, não começa operando seu dinheiro real. Fora isso, se você não sabe nada de mercado, eu acho que você não deveria assistir esse vídeo. Assista aqui o nosso curso 100% gratuito sobre o mercado de Forex, também está na descrição do vídeo. A gente tem tanto uma playlist completa com vários vídeos sobre como ser trader do zero, a gente tem um curso bem completo sobre Forex, então é um curso 100% gratuito também aqui no YouTube, e eu tenho um curso também que ele é mais resumido, tá? Ele dura mais ou menos 1h30, ele não vai detalhar algumas coisas, você teria que saber, que você vai acabar aprendendo ao longo do caminho. Então, isso está no curso mais completo, mas também é um curso bem interessante para quem não sabe nada. Pelo menos você consegue dar os primeiros passos da forma certa, beleza? Agora falando sobre o vídeo de hoje. Na minha opinião, o principal indicador que a gente tem para saber qual é a tendência do mercado, para aprender quais são os momentos de parada, os momentos que o mercado realmente tem impulso, tem força, e para a gente perceber tudo o que está acontecendo e que de forma visual a gente consegue observar todos esses movimentos do mercado e depois aprender sobre as consequências, que acontecem depois desses movimentos de mercado, eu acho que são as médias móveis. Para mim, todo trader deveria começar com as médias móveis. Por quê? Porque as médias móveis, na verdade, elas são simples visualmente, elas não te atrapalham, você consegue olhar e entender o que está acontecendo em termos de preço. Então eu consigo entender quando elas são, quando o mercado está subindo, eu consigo entender claramente que a direção é de alta. Por quê? Porque a média de preços está subindo, o preço está acima da média. Então eu consigo perceber quando o mercado está subindo, a tendência tem força, ou quando o mercado está de lado, por exemplo, como agora. Por quê? Porque aí o preço fica abaixo da média, depois acima da média, depois abaixo da média, e aí eu consigo entender, cara, pô, tem alguma coisa errada aqui. É totalmente diferente do que estava acontecendo no início. O que é uma média móvel? Que às vezes eu vou falando sobre o que ela representa, mas você nem sabe o que é uma média móvel. Uma média móvel, na verdade, ela é uma média de preços, onde a gente usa o preço de fechamento. Então eu vou colocar aqui num gráfico diário, porque sempre fica mais fácil, né? Imagina que eu tenho um gráfico que mostra o comportamento dos preços dia a dia. E aqui eu sei qual foi o fechamento, ou seja, qual foi o último preço do dia. Se eu tenho uma média de 45 períodos, então se eu tenho uma média móvel de 45 períodos, eu somo o fechamento, ou seja, o último preço dos últimos 45 dias, e divido por 45. Então eu somo esse preço, vou indo, né? Vou somando o último preço de cada dia e depois divido por 45. Dessa forma eu tenho o preço médio dos últimos 45 dias. Isso me mostra o comportamento dos preços. E por que ela é móvel? Porque a cada novo dia eu tenho um novo ponto no gráfico. Então amanhã vai ter um novo ponto, depois um novo ponto, um novo ponto. E como esse novo ponto ele é calculado? A partir do preço de fechamento que eu vou ter aqui nesse dia. Então imagina o mercado fazendo isso, aí quando eu tiver um novo preço de fechamento, vai ser feito um cálculo, e aí por isso que ela é uma média móvel, porque ela é uma média que vai andando com os preços. Então conforme o preço anda, ela vai andando junto. Para mim, esse é um indicador que te mostra o que está acontecendo no mercado de forma prática e rápida. E o trader que quer ser profissional, ele consegue rapidamente observar o que está acontecendo e entender quais são os diferentes comportamentos de preço. Por quê? Porque ele pode começar a andar o gráfico para trás e perceber, bom, beleza, cara, quando o preço não estava saindo do lugar, certo? Quando existia ali uma relação onde o mercado batia nos suportes e resistências sem sair do lugar, pô, a média ela ficou bem sem direção, né? Olha como ela ficou aqui. E o preço ficava abaixo, depois acima, depois abaixo. Ah, legal. Pô, quando o mercado está fazendo topos e fundos descendentes, ou seja, quando o mercado está subindo cada vez mais e caindo cada vez menos, o que eu tenho? O mercado sobe cada vez mais, cai cada vez menos. Tem uma média bem direcional. E ele começa a perceber, mas pô,
peraí, será que observar 45 períodos não é muito curto? Por quê? Porque eu tenho momentos como esse que o preço para, mas logo a seguir ele continua subindo, né? Então, como que será que eu observo um prazo mais longo? Bom, é só aumentar o número de dias, certo? Se eu observar, por exemplo, 150 dias, a coisa já muda. Por quê? Porque eu estou observando o que aconteceu nos últimos 150 dias. Então é uma tendência muito mais longa. E por outro lado, se eu quiser observar, por exemplo, o que aconteceu nos últimos 10 dias, ou seja, eu quero saber o que está acontecendo no curto prazo, eu também consigo saber. E aí o trader, observando, ele começa a parar para pensar, pô, que estranho, cara. Sempre que essas médias elas cruzam para baixo, ou a média de curto prazo cruza a média de longo prazo para baixo, ou seja, essa média azul que está me falando aqui, o que está acontecendo nos últimos 10 dias? Ela cruza para baixo a minha média de 45, eu tenho aqui o mercado ele anda bastante, né, cara? Então, por que será? Porque os preços estão ganhando momento, eles estão ganhando velocidade. Ou seja, no curto prazo, eu tenho uma direção de longo prazo. Essa é a minha direção de longo prazo. Eu tenho uma direção que está me falando sobre o médio prazo. E eu tenho, por último, algo que está me mostrando que é o curto prazo. Quando o curto prazo começa a acelerar para baixo, muito mais rápido do que o médio prazo, opa, eu tenho um sinal de que algo está acontecendo. Algo que possivelmente é uma entrada. E olha como isso é funcional. Olha como a gente tem, depois dos cruzamentos, a gente vai falar, tá? A gente vai, enfim, falar sobre tudo, sobre stop, sobre tudo isso. Mas vamos imaginar o começo de tudo. Olha como esses cruzamentos, a favor do que? Da tendência principal de longo prazo, eles funcionam. Eles jogam o mercado realmente para baixo. Para um trader iniciante, isso é muito simples. Qualquer um consegue perceber isso. Então, para um trader iniciante que está olhando, por exemplo, um gráfico agora, né, vamos reduzir um pouco os time frames. Está olhando um gráfico no M5, a cada 5 minutos, é muito prático de ver. Ó, muito legal. Então, de acordo com a sua ideia, eu tive esse cruzamento aqui, né? Esse cruzamento aqui, ó, para cima. Mas o mercado não subiu. Não subiu. Por quê? Porque existem os stops. Existem as situações onde as coisas não dão certo. E existem as situações onde o trader vai aprender que ele não deve operar. Ou que ele deve operar. Por quê? Porque existe uma notícia para sair, se ele está fazendo day trade, o mercado já andou demais, aquele não é um bom momento. Por quê? Porque, pô, já é o final do dia, já saiu tudo que tinha para sair, existe uma notícia muito importante para sair dali a algumas horas, então o mercado vai ficar naquele compasso de espera. Ou um trader que está olhando longo prazo, começa a perceber e está olhando um gráfico diário, ou um gráfico de H4, mas vamos falar um gráfico diário, né? Porque aí você que está aí no seu trabalho, não quer sair do seu trabalho atualmente para começar a operar, você pode olhar um gráfico diário. Você consegue observar as coisas e falar assim, tá, beleza, então quer dizer que eu estou observando um cruzamento. Sendo assim, eu tenho mais velocidade nessa situação. Mas será que não tem algo muito importante para sair? Ou será que esse ativo ele não está num preço que é muito barato e que pode ser que eu já esteja indo muito longe? Por quê? Porque já caiu demais. Aí você faz as suas observações, de contexto, tem tanta coisa que a gente pode falar, né? Mas o mais importante é que, independente disso, e esse tipo de observação de contexto é muito mais fundamental para quem faz day trade. Quem está olhando um panorama mais geral, como um swing trade aqui no euro-dólar, não precisa se preocupar tanto com isso. Mas ele te ajuda muito. Por quê? Quando eu falei que esse tipo de estratégia te ajuda muito a aprender sobre o mercado, sobre você, vamos começar falando sobre o que ele te ensina sobre o mercado, né, em relação ao mercado. Você consegue entender o que é um ativo sem tendência. Por quê? Porque daqui a um tempo pode ser que você nem use mais as médias móveis. Você consiga perceber claramente
que esse ativo está andando com suportes e resistências bem definidas. O suporte aqui um pouco mais para cima. E uma resistência também um pouco mais para cima aqui. Regiões. Mas, cara, você consegue olhar isso com as médias, fica muito claro. Por quê? Porque o mercado está simplesmente subindo e descendo. Ele tenta ficar acima da média, não consegue. Tenta ficar abaixo, não consegue. Tenta ficar acima, não consegue. Tenta ficar abaixo, não consegue. Está tudo embolado. Eu vejo claramente que, não, isso aqui não é uma tendência. Se eu estou operando um setup que me fala que eu quero seguir a tendência, seja qual for, eu não vou operar quando o mercado estiver de lado. Não é verdade? Para pensar. Qualquer estratégia que você esteja aprendendo no mercado, às vezes a galera quer tentar te convencer de que é algo disruptivo, novo, completamente nunca pensado antes. 99,999% das coisas que se aplicam hoje no mercado são estruturas que a gente já pensa, a gente já atua dessa forma há muito tempo. A questão é como a gente aborda aquela determinada oportunidade. Então, às vezes, se inventa muito para falar algo que meio que já existe no mercado, que todo mundo meio que já sabe. Você tem que comprar barato e vender caro. Você pode comprar barato a favor da tendência, você pode comprar barato contra a tendência. Você pode vender caro contra a tendência ou você pode vender caro a favor da tendência. Ou seja, o mercado está fazendo topos e fundos descendentes. Você pode vender aqui ou tentar comprar aqui e comprar aqui. Ou seja, você está tentando comprar barato contra a tendência. Por quê? Porque a tendência é de queda. Então você está fazendo algum tipo de reversão. Ou você pode estar a favor da tendência. E da mesma forma para cima, que é mais fácil da galera sempre entender. O mercado está fazendo esse movimento. Ou eu estou tentando comprar depois de uma realização, ou eu estou tentando vender uma reversão imaginando que o mercado vai reverter. Eu também posso estar comprando o quê? O rompimento. O mercado está ganhando velocidade. Mas no final das contas é o quê? Comprar barato para sair mais caro. Não tem segredo. Os indicadores, as técnicas, as ferramentas, elas simplesmente vão te mostrar de forma mais assertiva possível esse ponto. Se você partir desse princípio, você consegue entender qualquer estratégia, qualquer uma. Sabe aquela pergunta básica que ninguém se faz? É essa pergunta. O que essa estratégia está fazendo? E no nosso caso, no cruzamento de médias móveis, o que essa estratégia está fazendo? Numa tendência de alta, ela está tentando pegar o momento de entrada mais perto possível disso daqui. Na verdade, mais perto possível disso, da realização. O mercado confirmou a tendência, então existe uma direção do mercado, o mercado está vindo lá numa tendência de alta, e aí de repente você pega um momento onde o curto prazo ganha velocidade em relação ao médio prazo. E o longo prazo está te mostrando a direção. Então eu estou tentando comprar baixo, num momento que está ganhando velocidade. Por quê? Porque a minha tendência é de alta. Então se a minha tendência é de alta, eu imagino que o mercado vai testar essa máxima e continuar subindo porque ele está em tendência. Certo? Então não tem muito segredo. Aqui no nosso caso, nesse caso aqui, especificamente do dólar franco, vai adiantar eu tentar seguir a tendência? Se eu estou vendo que o negócio está completamente embolado, não, eu não vou fazer nada. Né? De repente o mercado ganha velocidade. Eu vou tentar operar a favor da tendência? Vou, claro que eu vou. Da primeira vez eu vou. Da segunda também? Não. Por quê? Porque se o mercado... Qual que é o fundamento básico de uma tendência de alta? Topos e fundos ascendentes. Então, se o mercado faz isso, aí eu tenho um cruzamento e falo, beleza, eu vou. Aqui, a gente consegue entrar aqui. O mercado não consegue romper essa máxima aqui, essa máxima, o que acontece? Eu não tenho topos e fundos ascendentes, onde as máximas são cada vez maiores e as mínimas são cada vez maiores também. Se o mercado não consegue romper aqui, volta para cá e me dá outro cruzamento aqui, para que eu vou nisso? O mercado já não faz sentido. Por isso que eu te falei, esse tipo de estratégia é básica e te ensina sobre o que você deve fazer e o que você não deve fazer, quando você não deve operar. Por quê? Porque seguindo essas premissas,
você tem uma ideia muito clara do que deve ser feito. E depois, se você for operar volatilidade, operar mercado de lado, operar qualquer coisa que seja, isso vai ser funcional. Por quê? Porque você vai se lembrar que você não deve fazer algo que não está dentro do seu setup. Se você só opera a tendência e você aprende desde o início que existe uma necessidade muito grande de ser disciplinado em relação ao seu setup, em relação à sua ideia operacional, porque senão você vai perder dinheiro. Para perder dinheiro é muito fácil, é muito rápido. É só você não seguir gestão de risco e não seguir a estratégia. Adiciona ali uma pitada de controle emocional ou descontrole emocional, pronto, você perdeu tudo. Então, quando você segue uma estratégia que é tão básica assim, não existe muito segredo do que deve ser feito, sabe? Ideias mirabolantes. Não, cara, cruzou para cima a favor da tendência eu compro, cruzou para baixo a favor da tendência eu vendo. Pô, legal. E onde fica o meu stop loss? Que eu acho que é o que sempre a galera acaba se perguntando. E vamos colocar aqui num gráfico de 5 minutos para ficar mais fácil. O stop loss também vem com um indicador super simples do próprio MetaTrader, nativo de qualquer ferramenta aqui, que é o Parabolic. Parabolic SAR. Por que a gente vai usar esse stop loss do Parabolic? Eu vou colocar ele aqui em preto só, estava confirmando se ele estava com as configurações corretas. Por que usar esse ponto de stop? Ficou muito longe aqui, ficou... Por que usar o Parabolic para o stop loss? Porque ele vai te dar uma ideia simples. Você pode simplesmente tirar ele do gráfico e só adicionar na hora que você vai fazer a sua entrada. Você não precisa ficar deixando ele aqui. Ele te fala exatamente onde você vai deixar seu stop loss de acordo com a sua entrada. Então vamos lá na nossa entrada de novo. Cruzamento. Onde o cruzamento aconteceu? O cruzamento aconteceu aqui. Não, Murilo, o cruzamento aconteceu aqui. Tudo bem, mas você tem que imaginar o seguinte. Olha onde a média está agora. Ela leva tempo para chegar lá, certo? A média é calculada a cada fechamento. Ou seja, nesse fechamento aqui, ó, a sua média ela não estava cruzando ainda. Nesse fechamento aqui, ela estava começando a confirmar. Você conseguiu ter a confirmação mesmo, muito provavelmente aqui. Então, vamos partir do princípio que você comprou aqui. Aquelas coisas de... se você tivesse comprado aqui no cruzamento. Não, você não comprou aqui no cruzamento. Você comprou o preço que estava aqui em cima, né? A gente tem que ser honesto. Por isso que você vai colocar ele numa conta demonstrativa para você perceber que aí não dá para você ficar teorizando no gráfico. Não, se eu tivesse feito. Não, cara, tá aqui. Você compraria mais ou menos aqui. E onde seria seu stop loss? Seria o stop loss onde está o seu Parabolic AR, o Parabolic SAR naquele momento. Seria o stop loss aqui. Por quê? É a melhor forma de desenhar o stop loss? É a forma correta? Não é? ATR? ATR Value Indicator, 2, 3 vezes OTR, banda Bollinger, não sei o que. Cara, esquece. Isso tudo não é para um trader iniciante. Um trader iniciante tem que ter uma visão clara do que deve ser feita, básica, simples, que qualquer um consegue replicar para que ele replique. E ele aprenda com os erros. Ele vai lá, cometa um erro, falte disciplina, fique eufórico num ganho, fique depressivo numa perda e passe por tudo isso. Observe, fala, pô, mas o que aconteceu aqui? Deixa eu ir ver, tinha notícia aqui? Tinha alguma coisa? O que aconteceu? O que não aconteceu? Por quê? Vou ou não vou? Né? Então, por exemplo, aqui, ó, pô, legal. Ouro, tá cruzando a média. Vou comprar. É agora. Compro. Onde é meu stop loss? Aqui. Monto minha posição. Não sei como montar a posição, então eu tenho que ir lá no MyFXBook calcular. Pô, não sei nem como calcula a posição. Por quê? Porque eu vou fazer uma compra aqui, o meu stop dessa vez vai ser de 329 pontos aqui. Né? O ouro não tem uma casa decimal menos, então vamos falar 326 pontos só para ficar mais claro. Então, basicamente são 3 dólares. Por quê? Porque o preço é 1.796, seu stop está em 1.793. Legal. Você está comprando aqui e deixando o stop aqui, que é exatamente o ponto, né, do cruzamento, esse é o parabólico, tudo certo. Mas qual que é o tamanho da sua posição? Por quê? Porque se você tiver 200 dólares, num stop de 300 pontos, seu stop é X. Se você tiver 500 dólares, seu stop é Y. Né? Se tiver 400 dólares, por exemplo, a sua posição vai ser 2X. Vai ser 0,1 lote, 0,2, 0,3. Beleza. Mas e se na próxima operação esse stop loss aqui for de 500 pontos? O que você vai fazer? Você vai operar o mesmo tamanho de posição?
Porque aí se você for estopado aqui, você ganha 1, e se você for estopado na outra, você perde 3. Sei lá, tipo, né? Não faz sentido. Você tem que calcular o seu risco por trade, tem que ser sempre igual, para você saber efetivamente se aquilo está funcionando ou não. O seu risco por trade, ele tem que ser calculado, ou seja, eu vou arriscar 1% da minha posição aqui com um stop loss de 300 pontos. Se amanhã eu tiver uma operação onde o meu stop loss for de 150 pontos, a posição vai ser maior, porque o meu stop é menor. Se meu stop depois de amanhã for de 600 pontos, a minha posição tem que cair. Então, por exemplo, se eu estivesse operando 0,02 lotes aqui, hoje, amanhã, nessa situação, o tamanho da minha posição pode ser 0,04. Vamos imaginar, o dobro do tamanho. Mas aqui ela tem que ser 0,01. Não é exatamente assim, porque é o dobro imposto 300 para 600, mas aqui eu tenho uma diferença de 150 e aqui eu tenho uma diferença de 600. Então não seria tão simples assim, por isso que existem calculadoras de posição. Mas o conceito é basicamente esse. Se eu tenho hoje um stop de 300, amanhã um stop loss de 150, para ficar claro, e depois um stop loss de 450, as minhas posições nessas três situações são diferentes, não é verdade? Então eu tenho que saber como que eu vou trabalhar aqui. E vou ter que saber como que eu vou trabalhar aqui. Eu tenho que saber calcular minha posição. Mas é tão simples quanto isso. Faço a compra, stop loss. Eu vou subindo esse stop loss. Não faz nada dinâmico. Não, observa, aprende. Observar o mercado é o que mais vai te ensinar. Por quê? Porque aí você vai olhar depois dessa situação e falar assim, porra, beleza, eu entrei nesse trade, legal. A tendência era de alta? Não, eu acho que era. A tendência, ela parecia ser de alta. Eu tenho um mercado que fez um topo, fez um outro topo, e agora eu estou imaginando que ele vai fazer um outro topo lá em cima. Fez um fundo, então quer dizer, ao que parece, é uma tendência de alta, ao que parece. Certo? Isso aqui parece uma tendência de alta. Eu estou comprando aqui, imaginando que o mercado vai continuar subindo. Mas pode ser que não. Então espere, observe, fique olhando. Legal, deixa eu ver o que aconteceu efetivamente. Tudo isso é fundamental para a sua visão como trader, você aprender. Uma outra coisa, para terminar. Se meu stop loss é de 300, um X aqui, tá? 300 pontos. Beleza? Qual é o tamanho do meu take profit? No mínimo, comprei. Meu take profit é de 450 pontos. Mínimo, uma vez e meia. Eu gostaria que você usasse 2 para 1. Ou seja, se você tem um stop aqui de 300 pontos, seu take profit tem que ser lá em cima de 600. Então, está falando aqui nos 802. Eu acho. 600. Não deu. Faz 1,5. Aqui vai ser 300, então eu vou aqui nos 450. Ia no 801, né? Então a minha estrutura é essa. Stop loss, compra, take profit. Saber desenhar o tamanho da posição, fazer tudo. Simples, prático, rápido, qualquer um consegue aprender. A partir disso, o que você vai fazer? Você vai aprender muito a partir da sua observação. Eu não quero que você fique pensando no lucro, cara. Você não tem que pensar nisso agora. Você é um trader iniciante. Não caia desse cavalo. Não ache que você é mais esperto, mais sagaz, mais dedicado, mais nada do que ninguém. Milhões de pessoas tentaram fazer isso que você está tentando fazer agora, se você olhar e observar na história da humanidade. Muita gente, pessoas inteligentes, sagazes e dedicadas também. Não deu certo para muitas dessas pessoas. Por quê? Porque é difícil. É difícil para todo mundo. Depende muito do seu controle emocional, da sua gestão de risco, da sua estratégia, um tripé. Tudo influencia. Se você chegar de forma presunçosa no mercado, ele vai te bater tão forte que você vai se lembrar para o resto da vida. Tá? Então, seja humilde, entenda que você tem muito a aprender e que a melhor forma de aprender é observando, aplicando uma coisa simples que uma criança consegue repetir, e a partir da repetição você consegue, nos momentos que deu certo,
entender se existe algum padrão dessas vezes que o mercado dá certo, se existe um padrão nos momentos que dá errado, e aí começa a observar, pô, não, mas é verdade, aqui sempre que dá errado eu estou entrando no mercado e está sem tendência. Por que eu estou fazendo isso? Não, vou deixar de fazer isso? Será que eu consigo olhar o mercado e perceber quando ele já andou demais, quando ele não andou? Deixa eu começar a entender o contexto. E aí o seu aprendizado ele só vai crescendo. E de repente quando outras estratégias chegam, estratégias às vezes que você paga para aprender com pessoas que têm mais experiência, mais capacitadas, coisas novas, que trabalham com outras técnicas, desde volume, market profile, suportes e resistências clássicos, leitura de contexto, o que quer que seja, na hora que você aprende essas novas técnicas, você já tem um embasamento muito grande. É como se você fosse uma criança. Você tem que aprender o básico do básico do básico. E a única forma de uma criança aprender não é só você ensinando. Na verdade, a única forma de uma criança aprender é ela experimentar. Por quê? Porque ela tem que ver. Não adianta você falar, ó, não mexe aqui porque isso daqui, se apertou, liga. Apertou, liga. Ela tem que ver, ela tem que pegar e falar, apertou, liga, legal, agora eu vi, apertou, liga, não é para ligar. Aí você ensina. Então, não tem como você aprender sem experimentar, sem observar, sem ver o que está acontecendo. Não tem jeito, cara. Você tem que observar, você tem que se dedicar. Você tem que ter o tempo de tela para perceber o que é uma tendência, o que não é, por que o mercado se move, por que não mexe, por que é uma notícia, cara, por que esse ativo está andando, por que aquele não está. E aí as coisas vão se somando e você começa a olhar e falar, tá, isso daqui talvez não seja tão funcional, porque só dá para operar com esse tipo de técnica se o mercado realmente está em tendência, tem força, tem volatilidade, mas muito tempo do mercado ele passa sem volatilidade, eu tenho pouco tempo para operar, eu tenho muito tempo para operar, eu quero fazer mais day trade, então no day trade talvez isso não seja, essa não seja a melhor abordagem, porque eu tenho que definir muito bem o momento. O mercado tem momentos, quem opera fora que sabe muito bem disso, às vezes o mercado está andando, às vezes não está. Cara, tem tanta coisa que você tem que aprender, e a observação, você pode, com alguém te ajudando, andar muito rápido, mas a observação é o que vai te levar mais longe, porque aí você vai pegando tudo aquilo que estão te ensinando e vai aprendendo cada vez mais a partir das suas próprias experiências. E aí você consegue usar tudo que você aprendeu de uma forma realmente eficaz. Por quê? Porque senão você vai aprender a clicar botão. Ah, faz isso, 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 faz isso, isso, isso. Você acha que ser trader é isso? Não é. Ninguém consegue te ensinar a pensar, cara. Só você pode aprender a pensar por você mesmo. E cada pessoa tem um cérebro diferente. Tem um que gosta mais de matemática, outro que gosta mais de física, outro que gosta mais de química, outro que gosta mais de português e outro que gosta mais de história. Você não necessariamente vai conseguir operar da forma que eu opero ou que outra pessoa opera. Pode ser que sim, mas pode ser que você precise desenvolver a sua própria forma de ver as coisas, com todo esse conhecimento que vai entrando na sua cabeça e falar, eureka, boa, o que eu vou fazer é isso, tá, desse jeito que eu vou me adaptar melhor, comece a adaptar e comece a ganhar dinheiro. É um caminho que você vai trilhando, claro, às vezes você consegue seguir de forma pragmática alguma coisa, alguma estratégia, alguma visão da mesma forma que alguém já segue. Mas o mais importante é você criar a sua própria linha de raciocínio. Porque senão alguém vai falar, coloca o indicador XYZ ou não usa nenhum indicador, e aí você fala, mas peraí, como que eu vou saber se esse é um bom momento ou não? Ah não, você não precisa saber, é só você ir no engolfo. Mas cara, agora não é um horário que o mercado tende a ter rompimentos, ou ter movimentos, ou ter força para realmente subir ou descer. Tem volume esse mercado? Não tem. Que horas são? Essas são asiáticas. O que me interessa esse engolfo? Se você não para pensar, ninguém vai te ensinar isso. Você vai simplesmente ficar repetindo um negócio que vai começar a dar errado. Você vai falar, isso aqui não funciona, ninguém ganha. Então, é um exercício de observação. Essa estratégia te ajuda muito. Por quê? Porque é algo simples. O mercado está numa direção, você faz isso, o mercado está na outra direção, você faz aquilo. Só para terminar, se não ficou claro na questão da venda, tá? Na questão da venda, ver se eu acho que num gráfico de 1 minuto. Na questão da venda, eu coloquei aqui num minuto só para não use isso num minuto, tá? Porque aí você vai pegar muito ruído. Na questão da venda, basicamente a gente teria cruzamento, né, indicando a venda, o nosso parabolic indicando o nosso stop loss e o nosso take profit de 2 vezes o stop loss. A tendência principal e o cruzamento. Tá? Só não use time frames muito curtos, não vai dar certo. Estou te falando sinceramente. Quanto maior o time frame, maiores são as chances de você acertar. E você vai perceber que você vai conseguir pegar grandes movimentos. Tá? Às vezes você vai ser estopado, às vezes vai, mas você também vai pegar grandes movimentos. Beleza? Então, eu acho que vale a pena você olhar as coisas dessa forma.
A gente não precisa falar sobre médias móveis exponenciais agora, a gente não precisa falar sobre uma série de coisas que vão melhorar muito, mas esse é um exercício para você também fazer, de estudo, YouTube, e aprender. Fala por esse caminho, confia em mim. Muito do que você precisa está com você. Todo mundo vai poder te ajudar, desde que você já tenha aquilo dentro de si, de ser curioso, de aprender, de não, deixa eu ver, deixa... Por quê, como? Como que isso não está funcionando? Tem que funcionar, por quê? E aí uma hora você vai falar, putz, tá, tô entendendo. E aí você vai, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Ó, se você curtiu, deixa aqui nos comentários, compartilha esse vídeo com alguém, ative as notificações, se inscreva no canal. Sempre esqueço de pedir pra galera se inscrever no canal, mas nem adianta, porque você não se inscreve no canal, nem ativa as notificações e depois não assiste os próximos vídeos. Aí, quando vai ver, fala, pô, Coringa, você colocou um monte de vídeo aí, ninguém nem vi e tal. Pô, claro, você não ativou as notificações, fez nada, nem segue a gente lá no Instagram, nem nada, e aí você fica reclamando. Tem vídeo novo toda semana. Beleza? Então tá. Valeu, um abraço. Tchau.